Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra. O vídeo veio logo de cara, então sem mais delongas, vamos falar sobre a classificação do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores. A vinheta já passou, então estou tentando uma nova forma de fazer os vídeos aqui do canal, sem aquela introduçãozinha, né, básica que eu coloquei aqui em vídeos anteriores. Mas vamos lá, gente. Olha, o Botafogo ontem viveu mais uma noite típica de Libertadores, mas dessa vez não uma noite típica de Libertadores como jogando em casa. Eu costumo dizer isso, né? Eu costumo dizer isso aqui no canal. Quem está aqui há bastante tempo e também lá nas lives do canal do TF estão acostumados a me ver sempre falando isso. Noite de Libertadores, noite de Libertadores. Mas eu vou até generalizar aqui agora. Ontem, jogando fora de casa, nós vivemos uma noite de Copa, tá? E eu vou explicar o motivo aqui agora. Eu já vou começar, antes de falar tudo que eu quero falar sobre o jogo e sobre o que vem depois, porque todo mundo também quer saber o que vem depois e eu também quero saber. Eu vou conjecturar com vocês esse depois do Botafogo, esse depois da classificação, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Noite de Libertadores. Vamos lá. Primeiro tópico. Noite de Libertadores. Para mim, Leozão, não sei para você aí do outro lado, aí na sua casa, aí viajando para o seu trabalho, tá? Noite de Libertadores, para mim, Leozão, é aquela noite em que tudo conspira para que seja a nossa noite de fato. É a noite em que a gente joga em casa, em que a gente se une ao Botafogo, ao time do Botafogo, e que o time se une ao torcedor do Botafogo. Tá? Isso para mim são noites de Libertadores. Aquela noite em que o time adversário vai na nossa casa e eles vão sentir assim: o Botafogo pode estar na fase que for, boa, ruim, média, fase básica, não importa. Mas numa noite de Libertadores, o Botafogo e a sua torcida vivem uma atmosfera completamente diferente. Isso para mim é a noite de Libertadores. É quando a gente joga em casa. E ontem a gente teve uma noite copeira. O time do Botafogo se mostrou ser copeiro. Já é até um dos temas do vídeo aqui. O time do Botafogo se mostrou copeiro. E o que é o copeiro, mais uma vez, para mim, Leozão? Para mim, Leozão, comenta aqui embaixo o que você tem a dizer sobre isso, se você concorda comigo. Se você discorda, se você vê de outra maneira, comenta aqui embaixo também. Tá? Mas time copeiro já é diferente. O time copeiro é aquele que sabe que em casa fez o que deveria ser feito ou vai fazer o que deve ser feito, mas que fora de casa sabe jogar como a Copa manda, com o resultado na mão. Tá? Teoricamente, a gente pode jogar fora de casa por uma bola, por um empate, porque a gente sabe que quando a gente sair dessa noite de copeiro para a noite de Libertadores, na noite de Libertadores a gente se safa. Entendeu? Na noite de Libertadores todo mundo se une e só vai dar a gente. Tá? Então é isso para mim. Essa é a diferença entre noites de Libertadores e noites de Copa. Ontem o Botafogo viveu uma noite de Copa. E agora eu entro de fato no jogo em si. Um jogo que, na minha opinião, não foi assim como o primeiro jogo também, tá? Não foi o suprassumo da técnica, da maravilha, ninguém viu um jogo de futebol bonito. Pelo contrário, foi um jogo não feio, mas competitivo das duas partes, tá? O Botafogo, na minha opinião, já começa aqui colocando os destaques, tá? Também é um tema desse vídeo de hoje. Já começo colocando os destaques aqui para mim, Leozão, mais uma vez. Comenta aqui embaixo qual o seu destaque, os seus destaques, tá? Mas para mim, Gatito, Alexander Barbosa e Marlon Freitas. Gatito vivendo, de fato, a personificação de uma noite de Copa, tá? O Gatito amarrando o jogo quando tem a oportunidade, tomou um cartão e continuou nessa linha tênue entre o segundo cartão e o vermelho, mas com sabedoria, tá? Fez com que o time do Bragantino ficasse nervoso e o torcedor do Bragantino nas arquibancadas também ficasse nervoso. Acabou sendo uma troca entre eles e até facilitou um pouco o jogo do Botafogo.
Porque mesmo o Bragantino dominando o Botafogo levou o jogo como ele queria. Se a gente tiver uma bola, a gente decide. Se a gente não tiver, 0-0 está de bom tamanho. E eu tendo a concordar se você disser que se o Damian Soares não tivesse sido expulso, o jogo caminharia para o 0-0, tá? Já vou falar do Damian Soares já, porque o Damian Soares eu acho que ele muda a dinâmica do jogo a partir da sua expulsão, tá? Alexander Barbosa, mais um jogador típico de Copa. Um jogador que, eu sempre digo isso, não que seja uma coisa maravilhosa, não é uma coisa que a gente deva ensinar aos nossos jovens da base do futebol brasileiro, tá? Mas o Alexander Barbosa, ele tem muito aquela coisa de, ele também vai na linha tênue entre o ser expulso e o ser mantido em campo, tá? E ele já chega no seu adversário, ele faz alguma coisa física, tá? Ele faz alguma coisa física para que o adversário dele não se crie mais para cima dele. E assim foi. Ninguém se criou para cima do Alexander Barbosa. Os melhores momentos do Bragantino foram se criando para cima do Lucas Halter, mas não do Barbosa, porque o Barbosa tem esse jeito. Ele logo no primeiro lance, ele já dá uma chegada ali, né? E tipo, ó, aqui não, tá? Não que seja uma coisa que deva ser exemplo, repito, mas é o jeito dele, e esse jeito dele também tira um pouco a moral do adversário, tá? E o meu principal destaque é o Marlon Freitas. Marlon Freitas vem aturando muita coisa. Acho que já está na hora de acabar esse ranço com o Marlon Freitas por conta de uma piscada. Na live hoje, vai ter live hoje, tá? Na live hoje eu vou falar um pouco mais sobre essa coisa desse ranço nosso pelo Marlon Freitas. Eu vou mostrar para vocês que se tivesse dado tudo certo, estaríamos todos glorificando o Marlon Freitas. Então, vamos parar um pouco com isso, vamos diminuir um pouco esse ranço, porque ontem, para mim, o Marlon Freitas suou sangue, poderia ter saído, na minha opinião, ele estava mais cansado que o Danilo Barbosa. O Danilo Barbosa sai e ele fica, e ele continua com a mesma intensidade. Então, para mim, Marlon Freitas é o grande jogador da noite. A gente pode botar aí o Gatito, botar aí o Júnior Santos, mais uma vez, com mais um gol na Copa Libertadores, artilheiro máximo com 8 gols, rei da América até o momento. Pode falar pro seu coleguinha do lado aí, que torce para outro time, que neste momento, o Júnior Santos é o rei da América. Os outros que corram atrás para tirar esse título dele, porque por enquanto é o que ele é. Tá? Damian Soares. Como eu falei para vocês, o jogo do Botafogo não foi muito maravilhoso, nem o primeiro nem o segundo. Acho que no primeiro a gente, e olha o termo que eu vou usar, hein? No primeiro jogo, eu acho que a gente se valeu muito da genialidade do Júnior Santos, que fez 2 gols geniais, gols de recurso. Só quem tem muito recurso consegue fazer os 2 gols que o Júnior Santos fez. Então, acho que a gente se valeu muito da genialidade do Júnior Santos no primeiro jogo. E nesse segundo, a gente se valeu mais da força física do que da técnica em si. Tinha uma tática, mas a gente se valeu muito mais da força do que da técnica na partida de ontem. E eu acho que é isso que se faz uma Libertadores. Nessas fases em que o Botafogo está, eu já vou até dar um parêntese aqui rapidamente. Nessa fase que a gente está, de mata-mata, não importa se você jogou bem ou mal, o importante é que você passou. Na fase de grupos, aí sim a gente tem que ter uma constância, a gente tem que mostrar o nosso valor. Como diria o hino do Rio Grande do Sul, né? Mostremos valor, constância. Acho que é o hino do Rio Grande do Sul, né? Agora não sei se é do Rio Grande do Sul ou do Paraná. Você que está aí, de repente, aí do Rio Grande do Sul, Paraná, que é Botafogo, e conhece o hino, fala para mim, fala se eu tô certo. Mas é isso. Na fase de grupos, é a hora de mostrarmos valor e constância, tá? E aí voltamos, se Deus quiser, vamos classificar na fase de grupos, voltamos ao mata-mata. Qual é o importante? O importante é passar, jogando bem ou mal, o importante é que a gente passou fase após fase até o dia 30 de novembro, se Deus quiser, na final da Libertadores. Mas no jogo contra o Bragantino, o jogo estava um tanto amarrado, o Bragantino conseguia sair mais e o Botafogo não tanto. A partir do momento, e aí entra o Fábio Matias, a partir do momento que o Botafogo perde o Damian Soares aos 6 minutos,
todo mundo, você aí do outro lado, eu aqui, todo mundo pensou, já era, acabou. O Botafogo vai arrumar a ideia. Por que a gente pensou isso? Porque a gente ainda não consegue acreditar piamente que a chavinha virou. Eu acho que a gente começou a ver que a chavinha virou há 3 partidas atrás. Mas eu acho que ontem a gente conseguiu finalmente confirmar que a chavinha virou. Porque a gente perde um jogador a 6 minutos do segundo tempo, com o Bragantino em cima o tempo inteiro, e a gente começa a pensar, pô, vai dar ruim. O Botafogo vai inventar ideia de novo. E olha só, para mim, na minha opinião, o Botafogo ficou melhor. E entra o Fábio Matias nessa equação. O Fábio Matias, ele enxerga que o Botafogo precisa de quê? Verticalidade. Ele precisa que os seus pontas saiam em constante velocidade buscando o contra-ataque. Contra-ataque que o Bragantino ia dar, visto que eles teriam um homem a mais em campo. Tá? Se não me engano, foi ou antes da expulsão ou depois da expulsão. Acho que foi depois da expulsão que entrou. Esqueci o nome do jogador, mas ele eu acho até ele parecido com o Segovinha. Mas entrou esse jogador no Bragantino exatamente para dar essa velocidade na saída e pegar o time do Botafogo com superioridade numérica. O Fábio Matias enxerga isso e o que ele faz? Eu não vou tirar um atacante, eu vou tirar o meu meia. Por quê? Porque quando a gente perde o Damian Soares, automaticamente o Eduardo passa a ser uma figura inoperante no esquema do Botafogo. Ele tira esse meia, ele poderia fazer o quê? Aí quando ele tira o Eduardo, eu pensei, ou ele vai colocar o Savarino aqui onde o Eduardo estava, ou ele vai manter aqui e verticalidade. E foi exatamente o que o Fábio Matias fez. Ele enxergou que o Bragantino foi todo à frente e que ele teria todo um corredor. O Juninho Capixaba não fica muito, né? O outro lado também, da lateral do Bragantino, também não ficou no segundo tempo, tá? O Caixinha avança, quer dizer, avança não, ele atrasa o Lincoln, mas o Lincoln não tem poder de marcação, tá? E aí o que sobra para o Botafogo? Os corredores. Se você tem os corredores, para que você vai ter um jogador para segurar a bola no meio de campo? Não precisa. Bota a bola na frente e corre. Foi assim que nasceu o gol do Botafogo, com o auxílio do Hugo, que vou fazer um parêntese aqui. Quando eu fui no podcast do Blue Hills Connection, eu falei que uma das soluções que poderiam ser utilizadas para um possível jogo contra o Bragantino era o Hugo como ponta ou jogador de segunda linha nas pontas do Botafogo. E foi exatamente o que o Fábio Matias fez. O Botafogo conseguiu essa verticalidade, conseguiu em alguns momentos. O Tiquinho passou a fazer isso aqui para negociar com os dois pontas, e aí ele consegue, vindo para cá, negociar com o Hugo faz a jogada e o gol do Júnior Santos sai. Então, independente de Botafogo jogou bem ou mal, eu acho que ontem a gente mostrou recursos, a gente mostrou ideias personificadas, essas ideias na mente de Fábio Matias, tá? Que deve ter sido a última partida dele como interino do Botafogo na Libertadores. Ele ainda vai ter a final da Taça Rio no domingo, mas assim, o que ele se propôs a fazer, ele realmente fez, que era classificar o Botafogo, levar o Botafogo à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Tá? O Fábio Matias fez exatamente isso. O trabalho do Fábio Matias era trazer novos jogadores, ressuscitar novos jogadores, por assim dizer, trazer o moral de volta para esse time do Botafogo e classificar para a fase de grupos da Libertadores. O Fábio Matias conseguiu fazer tudo isso. Foi com muito sucesso. O Fábio Matias conseguiu fazer o que dele era esperado. Agora estamos na fase de grupos. É esperar para ver o que vai acontecer nesse sorteio. Que seja o melhor sorteio possível para nós. O Botafogo tenha ali um grupo factível para que a gente termine até na primeira posição do grupo. Tá? Mas agora, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: é fase de grupos, estamos no pote 4, estamos num pote ruim, então venha quem vier, que o Botafogo consiga viver na sua casa noites de Libertadores e que consiga viver fora de casa noites de Copa. Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo,
comenta. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Segue lá também o Memória Alvinegra no Instagram. Segue também o meu perfil pessoal no Instagram. Já deve ter passado em algum momento aqui do vídeo, porque eu solto a edição aqui aleatoriamente, tá? Então, dá essa moral pro canal Memória Alvinegra. Mais tarde a gente se vê numa live. Tô tentando negociar uma convidada. Vamos ver se essa convidada vai ter tempo, se ela aceita e tal. Vamos ver se ela consegue bater um papo aqui com a gente, tá bom? Grande abraço para vocês. Valeu. Fui, porque a minha voz agora sim vai morrer e ela deve ficar pior às 9h15 da noite na nossa live. Valeu.